Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos, que alegria ter vocês aqui novamente. Nosso terceiro domingo da Quaresma. Vamos meditar com as meditações de Santo Tomás de Aquino. Que alegria. Vamos meditar juntos, nos unir em oração e ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Hoje meditamos: pela paixão somos liberados do pecado. A paixão de Cristo é a causa própria da remissão dos pecados por 3 razões. Primeiro, como causa que provoca a caridade, pois no dizer do apóstolo, Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores, em seu tempo morreu Cristo por nós. Ora, pela caridade conseguimos o perdão dos pecados, conforme o Evangelho, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque amou muito. Segundo, a paixão de Cristo causa a remissão dos pecados a modo de redenção, pois sendo Cristo a nossa cabeça, pela paixão que sofreu por obediência e caridade, liberou-nos como a seus membros do pecado, como pelo preço da sua paixão. Como no caso de alguém que, por uma obra meritória manual, se resgatasse do pecado que com os pés tivesse cometido. Assim como, pois o corpo natural é uno, na diversidade dos seus membros, assim a Igreja na sua totalidade, que é o corpo místico de Cristo, é considerada quase uma mesma pessoa com sua cabeça, que é Cristo. Terceiro modo, é o modo da eficiência. Enquanto a carne na qual Cristo sofreu sua paixão é o instrumento da divindade, pelo qual os padecimentos e as ações de Cristo agem com virtude divina, com o fim de delir o pecado. Cristo, pela sua paixão, nos livrou dos pecados casualmente. É por ter instituído a causa da nossa liberação, em virtude da qual pudesse perdoar no momento dado quaisquer pecados, passados, presentes ou futuros. Tal médico que preparasse um remédio capaz de curar quaisquer doenças, mesmo futuras. Mas sendo a paixão de Cristo a causa universal antecedente da remissão dos pecados, é necessário aplicá-la a cada um, a fim de delir os pecados próprios, o que se dá pelo batismo, pela penitência e pelos outros sacramentos, que tiram a sua virtude da paixão de Cristo. Pela fé também nos é aplicada a paixão de Cristo, a fim de lhe colhermos os frutos, segundo aquilo do apóstolo, ao qual propôs Deus para ser vítima de propiciação pela fé no seu sangue. Mas a fé, pela qual nos purificamos do pecado, não é uma fé informe, que pode coexistir com o pecado, mas a fé informada pela caridade. De modo que a paixão de Cristo nos é aplicada não só quanto ao intelecto, mas também quanto ao afeto. E também deste modo os pecados são perdoados por virtude da paixão de Cristo. Amados, a paixão de Cristo, ela vem como essa libertação ou liberação do pecado. Por ela nós somos lavados. Cristo nos lavou pelo seu sangue dos nossos muitos pecados. Nós não poderíamos pagar por eles. Então Cristo, ele decide morrer por nós para pagar de vez os nossos pecados. É como o exemplo aqui do médico, né, que vai e faz um remédio que cura qualquer doença, até doenças que você possa vir. Imagina que beleza? Tomar um remedinho só e não ter mais doença pro resto da vida. Mas é preciso que cada um tome esse remédio. O remédio é a cruz, é o sofrimento de Cristo. Mas como que nós podemos tomar parte nos sofrimentos de Cristo? Pelo batismo.
Pela penitência, pela reconciliação, pela confissão? Pelos sacrifícios que nós oferecemos a Cristo? Tudo isso nos faz participantes da graça. Um Deus que nos salvou sem precisar de nós, quer precisar de nós. Então, Ele nos salvou um dia naquela cruz, apagou os nossos pecados sem precisar de nós. Mas Ele não precisa de nós para nada, mas Ele quer precisar de nós, para que nós também tenhamos méritos e possamos fazer parte da redenção. Tomemos parte na redenção. Então, Ele quer que nós procuremos o batismo, procuremos a confissão, ofereçamos sacrifícios, para que nós também tenhamos mérito nisso. Deus, não contente em sofrer tudo por nós, vai falar: eu quero que vocês me ajudem. Eu não preciso de vocês, mas eu quero que vocês me ajudem. Eu quero precisar de vocês. Então, Cristo, Ele quer precisar de nós. Ele não precisa, de modo algum, mas Ele quer precisar de nós. Então, cabe a nós nos darmos por inteiro. A que Ele precisar, ou melhor, a que Ele quiser precisar de nós. E é necessário aplicar a cada um, para aderir os pecados próprios. Como eu disse, nós tomamos parte na paixão de Cristo a partir do batismo, da penitência e dos outros sacramentos, que eles são eficazes por conta da paixão de Cristo. Eles tiram a sua... a palavra que foi usada aqui eu achei muito, muito interessante. Que tiram a sua virtude da paixão de Cristo. Então, a paixão de Cristo é a causa própria da remissão dos pecados por essas 3 razões que nós falamos. Primeiro, como causa que provoca a caridade. Então, perdoados são os seus muitos pecados porque amou muito. Ele provoca em nós a caridade. A paixão de Cristo, ela deve provocar em nós esse amor ao outro. Nossa, Cristo, Ele foi capaz de morrer por mim. Por que eu não posso morrer algo em mim pelo outro? Por que eu não posso me doar ao outro, ao próximo? Então, ela provoca essa caridade. Porque Ele foi capaz de doar a própria vida, eu não posso doar um tempinho que seja ao irmão? Um pouco de dinheiro ao irmão, uma comida, o que seja? Então, ela provoca em nós essa caridade. Deus, Ele quer que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Foi esse mandamento que Ele deixou. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Não é assim que a música canta? Portanto, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele sempre quer que nós nos amemos. Ele se doou por nós e agora, por amor, nós vamos amar uns aos outros com esse amor fraterno. A paixão de Cristo causa a remissão dos pecados a modo de redenção, pois sendo Cristo a nossa cabeça, pela paixão que sofreu por obediência e caridade, liberou-nos como seus membros do pecado, com o preço de sua paixão. Então, é a mesma coisa, ele vai citar o exemplo aqui. Se eu fizer alguma coisa com a mão, ou alguma obra manual, meritória, para para pagar aquilo que eu fiz com o pé de mal. Então, Cristo, Ele é o nosso Redentor. Ele nos redime pelo seu sangue. Ele se entrega voluntariamente, por caridade, por obediência. E o modo de eficiência, enquanto a carne na qual Cristo sofreu sua paixão é um instrumento da divindade, pelo qual os padecimentos e as ações de Cristo agem com virtude divina, com o fim de delir o pecado. Jesus, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A isso, quando vocês ouvirem essa palavra agora, não se assustem. União hipostática. Sempre que vocês ouvirem, vocês vão saber o que é. União entre o Cristo Deus e o Cristo homem. Não se podem separar. A humanidade e a divindade. Então, a divindade de Deus usa do corpo em que Cristo se fez homem,
para sofrer, ele entrega aquele corpo para sofrer. Então, a divindade de Cristo e a humanidade unidas ali, em que ele usa daquele corpo para sofrer por nós, em seu lado divino. Então, que o Senhor nos ajude a sofrer com ele. Que o Senhor nos ajude a buscar os méritos da paixão de Cristo. Não podemos nos salvar por nós. Não podemos alcançar o céu por nossos méritos, mas pelos méritos da paixão de Cristo. Não se pode chegar ao céu sem oração, sem união com Deus. Então, que o Senhor nos permita que nós nos unamos a Ele cada vez mais, que possamos nos entregar como holocaustos de amor, por amor a Cristo, como prisioneiros do amor. E agora, sem forças, eu sou um prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. Que nós sejamos esses holocaustos de amor, que possamos nos doar inteiramente por amor a Cristo, nos doar inteiramente aos irmãos, nos doando a Cristo, porque quanto mais amamos a Deus, mais amamos o nosso irmão. Quanto mais amamos nosso irmão, mais amamos a Deus. Então, que possamos nos entregar realmente e buscar ser participantes da redenção, da nossa redenção, buscando sacramentos, buscando essa união com Cristo, que sofreu tudo por nós, e que esse sofrimento, essa paixão de Cristo, inspire em nós a caridade de servir ao irmão, de nos doar ao outro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria, que sofreu na alma as dores que Cristo sofreu no corpo, nos ajude a sofrer com Ele e nos ajude também a ser participantes da nossa redenção, dos mistérios de Cristo. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco hoje, que meditou conosco hoje. Espero você na nossa próxima meditação, no próximo domingo. Nosso 4º domingo da Quaresma. Amém? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Louvor a Deus. Salve Maria!